E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 32 de Jinx. A gente vai continuar falando de Jinx então, que vocês lembram, né? No capítulo 31 deu aquele zaralho com o Jae-kyun machucando o Hisan e ele propondo sessões exclusivas com o Dr. Dan para compensar o possível dano causado. Antes da gente continuar falando de Jinx, eu quero te lembrar que é muito importante o seu like no vídeo, porque ajuda bastante no engajamento desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. E claro, né, não menos importante, comenta à vontade aqui embaixo enquanto você está assistindo o vídeo, porque eu quero saber a sua opinião do que está acontecendo nesse capítulo também. Eu quero que você me diga o que você concorda, o que você discorda de mim, o que você achou uma bomba, o que você achou muito legal. Vai comentando à vontade aqui. E agora vamos falar então sobre esse capítulo 32, que olha, como eu falei pra vocês antes, a minha expectativa é alguma coisa vai mudar. Ou o Jae-kyun, ele vai mudar com o Kim-dan, porque ele vai estar aí com um cara em conflito, porque ele vai ter um possível obstáculo disposto a roubar o Dan dele, ou ele vai se tornar um cuzão maior ainda, e nesse capítulo 32 eu acho que é por aí que a gente está seguindo. Então, depois do que aconteceu na academia, né, o Hisan, ele sugeriu que não precisava nenhuma compensação financeira, ele só queria algumas sessões particulares com o Dr. Dan para ele se tratar, e eles acabaram aceitando, né, graças ao Kim-dan aceitar isso, a academia não teve que arcar com custo nenhum do possível machucado do Hisan, daquele momento, do momento em que ele teve que abrir mão de filmagens. A questão é que agora o Kim-dan ele tem que passar os finais de semana tratando do Hisan. Ele tá se preparando então para ir acompanhar o Hisan, fazer uma sessão com ele. O Jae-kyun tá com uma cara de cu, ele tá lá no apartamento sem conversar com o Kim-dan, com uma cara de cu, super mal-humorado, e o Dan, ele tá achando que ele ainda tá estressado pelo que aconteceu na academia. Na cabecinha do Dan, na cabecinha fofa, maravilhosa, despreocupada dele, ele acha que o Jae-kyun tá preocupado, estressado, porque meio que foi culpa dele, porque ele não amorteceu o golpe do Hisan, o cálculo dele foi ruim e que ele meio que foi responsabilizado. Mas a gente sabe que não é bem assim. A questão é que alguém tá prestes a botar as mãozinhas no Dan, que é do Jae-kyun, e é por isso que ele tá putinho. Só que o Dan, entendendo tudo de uma maneira diferente, tudo que ele quer fazer é ir lá e garantir um bom tratamento pro Hisan, tratar dele tão bem quanto ele trata do Jae-kyun, para garantir que a academia não tenha problemas nenhum. Então ele tá indo pra consulta dele com o Hisan. O cara só desce do apartamento, o Kim-dan desce do apartamento e ele dá de cara com o Hisan lá de carro esperando ele. O Hisan vai falar pra ele que já morou naquele lugar. Eu confesso que nessa hora que eu escutei isso, a minha cabeça deu uma bugada. Pera aí, ele já morou com o Jae-kyun ou ele só morou nesse prédio? Eu fiquei meio curioso sobre isso e confesso que não estranharia a ideia de que ele pode ter morado com o Jae-kyun, né? Vamos ver se a autora vai entregar alguma coisa assim ou se ela não toca mais nesse assunto. A questão é que o Hisan chega lá todo animado pra dar carona pro Dr. Dan, que já chega todo preocupado, perguntando como estão as costas dele, tá? Também os analgésicos, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem mais problema. Aí, mas tudo bem, a sessão vai acontecer, né? O Dan vai tratar dele, só que ele disse que quer passar num lugar antes, que ele queria fazer algo pelo doutor. E aí ele leva o Dan numa loja caríssima, cheia de coisas caríssimas, e começa a encher o cara de presente, e o Dan, óbvio, vai ficando cada vez mais desconfortável, porque tudo aquilo é muito caro, é um universo muito deslumbrante, e ele tá vendo o Hisan gastando demais com ele. Ele só queria que o Hisan parasse de gastar isso tudo com ele, de fazer isso por ele. Ele fica muito deslumbrado com o lugar, então, e aí uma hora ele vê um terno e ele se imagina naquilo, mas não consegue, aquilo não é a cara dele. O que vem na mente dele é o Jae-kyun, e ele pensa que o Jae-kyun ficaria lindo naquela roupa, naquele terno, e aí a gente tem uma imagem que a autora entregou tudo, porque o filho da puta ficaria lindo mesmo numa roupa daquela. A gente tem um quadro maravilhoso dele usando uma roupa como aquela, né, e aí além da gente ter essa visão deslumbrante, porque aquele homem é um filho da puta, é um cuzão, mas é lindo, e aí a gente vê aquilo
e aí a gente percebe que o Kindan tá lá com o Hisan, tá lá naquele momento, comprando coisas e tal, mas a cabeça dele volta a em algum momento pensar no Jae-kyun. Eu sinto que a proposta da autora aqui em trazer essa interação com aquela roupa e tal, a imaginação do Dan nesse momento, é propor isso, tipo, o Kindan tá lá, mas em algum momento ele volta a pensar no Jae-kyun. Então ele diz pro Hisan, e aí, agora, vamos pra sessão e tal, e o Hisan vai olhar pra ele e dizer, ai não, vamos passar e comer uma coisinha antes, depois a gente vai, vamos comer uma coisinha antes, o que tu acha? E o Kindan, ele não tenta margem pra recusar ou não, e eles acabam indo pra um restaurante. No restaurante o Dan volta a ficar desconfortável, chega a pensar em pagar o almoço, mas quando o Hisan diz o preço das coisas, ele desiste, e o Hisan diz, cara, a gente veio porque eu quero, então deixa eu pagar. E aí eles começam um papo, ele pergunta sobre o Jae-kyun, como é viver com o Jae-kyun, né? Porque ele nunca tinha sabido antes do Jae-kyun ter um colega de quarto. Ele diz que é tranquilo trabalhar com o Jae-kyun, né? Ele ainda vai falar, tipo assim, que meio que tem que cuidar de toda a condição dele o tempo inteiro. Ele chega a pensar, bom, se sexo contar como isso, realmente eu tenho que cuidar dele o tempo inteiro, mas não é como se fosse uma coisa que ele ia comentar, que ele pudesse dizer, né? Então ele só deixa o que dá pra falar naquele momento, o que ele tá disposto a falar. Então ele diz que é tranquilo, o Hisan então vai perguntar sobre como ele foi para lá, como é morar com o Jae-kyun. Ele também diz que é tranquilo, ele explica o que aconteceu em relação à antiga casa dele, né, que ele precisou sair correndo e que o Jae-kyun foi bem gentil em receber ele, o que não é bem assim, não é só necessariamente uma gentileza, né, mas e que ele foi recebido lá basicamente como fisioterapeuta do Jae-kyun e que isso ajuda ele a ficar de olho nas condições do Jae-kyun, na condição geral dele o dia inteiro. Claro que a gente sabe que não é só isso e basicamente quer dizer que o Kindan meio que contou uma historinha aí de que ele vai pra lá e passa o dia inteiro cuidando do Jae-kyun, porque ele precisa ter alguém de olho nele o tempo inteiro, mas nunca foi assim e é óbvio que o Hisan não cai nessa. Até porque a gente acompanha os pensamentos do Hisan e ele conta pra gente, né, ele nos pensamentos dele que ele sabe sobre a tal Jinx, a tal superstição do Jae-kyun, né, aquela superstição envolvendo sexo, e que ele acredita que as condições gerais do Jae-kyun que o Kindan fala sobre cuidar devem envolver isso, né, ele imagina, mas também não é algo que ele vai dizer. Cada um tá pensando aí coisas nessa conversa que eles não podem simplesmente tacar na mesa. No meio do almoço, o Jae-kyun liga pro Kindan, então tá putinho, e pede pro Kindan voltar logo, que ele precisa de tratamento, sei lá, ele deve ter tido algum problema ali. Ele fala que ele precisa que o Kindan volte logo pra cuidar dele, e o Kindan não sabe direito como explicar que ele ficou esse tempo todo na rua e ele nem tratou do Hisan ainda, né? E aí ele fica muito sem jeito, porque ele ainda precisa tratar o Hisan, mas ele precisa voltar para cuidar do Jae-kyun. Então o Hisan, super compreensivo, diz, vai lá, cuida dele, não importa se não treinou ainda, vai lá, cuida dele, e depois tu volta pra me encontrar, eu vou te dar o endereço da minha casa, óbvio que ele é muito perspicaz nisso, e aí mais tarde tu me encontra, porque também aí, segundo ele, o horário da tarde ele é mais aconchegante, além de que eles vão estar na casa do Hisan. Ele foi maldoso, ele foi perspicaz nesse momento, e o Kindan mesmo, meio sem jeito, ele acaba aceitando. E o Hisan entende muito aquela situação, ele até apressa o Dan, dizendo que o Jae-kyun vai ficar muito irritado se ele demorar, e ele entende aquilo. A gente mais uma vez vê os pensamentos dele pensando, isso é típico do Jae-kyun. Óbvio, né? A gente sabe que isso é típico dele, esse momento tão mimado dele, né, querendo tudo na hora, querendo atrapalhar alguma coisa o tempo inteiro, e o Kindan sai aqui, ó, correndo pra atender o Jae-kyun, voltar pra casa correndo. Chegando lá, o Jae-kyun tá com uma cara de cu, que já era previsível, né, ele nem conversa com o Kindan direito, nem responde o rapaz, e o Kindan percebe que ele não tá de bom humor, ele vai lá e faz o tratamento, a gente tem ali, acompanha, dá a entender, né, por um reloginho que passou algo em torno de 2 horas, o Jae-kyun tá lá, recebe tratamento sem dar muita confiança, sem conversar direito com o Kindan, e ele fica super desconfortável, porque passou muito tempo, ele nem atendeu o Hisan ainda, ele ainda tem que voltar, e tipo assim, demorou muito mais do que ele esperava,
e aí ele já tá prestes a sair correndo, quando o Jae-kyun interrompe ele e diz: ah, tu não quer que eu te leve? Eu te dou uma carona, não precisa ir correndo. E aí o Kim-dan é pego de surpresa, tipo assim, como assim? Eu achei que ele tava puto, achei que ele tava brabo e do nada ele tá querendo ser legal. Faz tempo que ele não faz alguma coisa legal por mim, como assim? Eles acabam indo em um dos vários carros do Jae-kyun, que é mais uma coisa que chama a atenção do Kim-dan, né? Mais um carro diferente. E quando eles entram no carro, o Jae-kyun carregando uma sacolinha de papel com alguma coisa lá dentro, do nada, ele simplesmente pegou aquela sacolinha e levou pro carro. O Kim-dan curioso sobre aquilo, quando eles entram no carro, o Jae-kyun olha pra ele e diz assim: e aí, Kim-dan, tá grato pela carona? Ele... Óbvio que o Kim-dan tá, né? Tanto por ir de carona, quanto por ele responder algo diferente pro Jae-kyun. Ah, atestado de morte? E daí, então, ele vai responder que sim, e o Jae-kyun vai dizer: olha... eu acho que tu podia demonstrar um pouco dessa gratidão. E eu tenho me sentido muito mal-humorado ultimamente, meu humor tem estado muito ruim, então eu queria que tu me desse um pouco de diversão. Afinal de contas, diversão faz parte da minha condição geral, né? Estar de bom humor é algo importante pro meu bem-estar também. E daí ele puxa alguma espécie de acessório com controle, sei lá, parece um tipo de vibrador, alguma coisa assim, com um controle de intensidade, sei lá, eu não entendo essas coisas, gente. Sinceramente, eu não entendo, nunca vi um daquilo ali, não sei como é que funciona direito. Quer dizer, é óbvio, quando tu vê, é óbvio de como aquilo ali funciona. Mas aquilo pega o Kim-dan de surpresa. E o Jae-kyun fala: que tal demonstrar essa gratidão e me dar um pouco de diversão, né? Pra melhorar o meu humor. Eu vou te pedir uma coisa, tu coloca isso aqui e tu usa até a gente chegar na casa do Ri-san, durante o trajeto. E eu acho bom tu te controlar bastante, tu te acalmar, tu te controlar, porque senão tu vai acabar sujando as calças antes mesmo de chegar lá. E isso não pode acontecer, né? Gente, a cara do Kim-dan, quando ele vê aquele negócio, quando o Jae-kyun tira aquela parada da bolsa, meu Deus, é assim, ó, o bicho não sabe, ele já viu que a merda agarrou naquele momento, assim. Como eu falei pra vocês, né, a autora, ela tinha duas opções, ela tinha algumas opções a partir do momento em que ela inseriu um obstáculo e um conflito que era o Ri-san na história entre o Jae-kyun e o Kim-dan. Como eu disse, é um novo conflito, tinha margem pra ela fazer algo diferente, além do Jae-kyun ser um desgraçado filha da puta. E aí o que ela faz? Ela usa essa margem, esse espaço pra tornar ele ainda mais desgraçado, pra gente agarrar mais ódio dele. Ela podia... Cara, eu confesso que em algum momento eu tive a expectativa de que ela iria mover ele pra um lugar diferente. Colocaram Jae-kyun em um lugar onde ele tentaria agir diferente para enfrentar, né, por causa dessa disputa pelo Kim-dan que ele vai acabar tendo com Ri-san. Mas não, o que ela faz na história é colocar o Jae-kyun em um lugar onde ele vai punir ainda mais o Kim-dan sobre algo que ele nem tem controle direito e algo que ele faz assim pelo bem como um todo. Bom, vamos ver como é que vai ser o capítulo 33, que com certeza vai ser sacanagem pura, porque ela vai descrever provavelmente esse trajeto dos dois no carro. Eu chuto até que eles vão acabar parando em algum lugar para fazer sexo, porque acho que já faz até algum tempo que isso não acontece, a história precisa disso para se mover. Então eu chuto que vai acontecer alguma coisa assim nesse capítulo 33. Possivelmente o Kim-dan nem vai aparecer na casa do Ri-san. Eu chuto até que seja isso, o Jae-kyun usando esse tipo de artimanha para lidar com o adversário dele. Deixa aí nos comentários o que você achou do capítulo 32, as suas expectativas para o próximo capítulo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!